Oi, eu me chamo Bianca, eu sou aluna da graduação de Biotecnologia da UFPB. Eu vou gravar uma videoaula para a disciplina de Química Geral do professor Luiz César. Então, eu vou falar sobre as reações de oxirredução e vou começar pelo básico, que é o número de oxidação. O número de oxidação é a carga real ou aparente que o elemento ele tem quando ele está em um composto, ou até mesmo sozinho, sendo substância simples. Eu trouxe uma tabela com os NOxes mais comuns e eu tenho aqui o NOx da família 1A, que são os metais alcalinos terrosos. Eles são extremamente eletropositivos e têm a tendência de ficar, eles têm a tendência de ficar positivos, de perder um elétron, por isso que o NOx é mais um. A família 2A também são dos metais alcalinos terrosos e seguem a mesma linha de raciocínio da família 1A. E o NOx é mais 2. Eu trouxe também o NOx, também temos o NOx do ouro, que é mais 3, o NOx do alumínio, mais 3, o NOx da prata, que é mais 1, a do zinco, mais 2, a do cobre, mais 2, a da família 7A, que é menos 1. Eu vou fazer uma observação a respeito desse NOx da família 7A mais à frente, a do hidrogênio, que é mais 1, e a do oxigênio, que é menos 2. Eu trouxe 3 dicas básicas para a gente tirar o NOx, e a primeira é quando a substância é simples, certo? Quando a substância é simples, ou seja, só tem um elemento químico, a regra ela é muito fácil, é sempre zero, sem segredo. Independente da atomicidade ou de tudo, o NOx sempre vai valer zero. Aqui eu trouxe o cloro, o ferro e o oxigênio, todos três com NOx zero. O NOx do oxigênio, ele tá zero aqui porque ele tá sozinho. Agora, caso o oxigênio estivesse com outra substância, ou seja, se fosse um composto, o NOx seria aquele indicado no slide anterior, menos 2. Quando a substância é composta, a soma de todos os NOx tem que dar zero. Você vai, primeiro exemplo, com cloreto de sódio, NaCl, ou sal de cozinha, como a gente conhece no cotidiano. O sódio, ele é da família 1A, então o NOx dele obrigatoriamente é mais 1. Então, para o cloro neutralizar o sódio e a soma dar zero, a carga do cloro vai ter que ser menos 1. Uma coincidência aí é que o cloro ele é da família 7A. Mas a observação que eu falei anteriormente é de que a família 7A ela só tem NOx menos 1 quando não está na presença do oxigênio. Botei aí a observação. A família 7A só tem NOx menos 1 quando não está na presença do oxigênio. Vou pular para o terceiro exemplo com o ácido perclórico, onde o cloro está junto do oxigênio. E aí, como é que eu vou tirar o NOx? Eu vou começar tirando o NOx dos outros que eu já sei, os NOx clássicos. Começando pelo hidrogênio, que tem um NOx clássico de mais 1, e do oxigênio, que é menos 2. Aí, eu tenho 4 moléculas de oxigênio. Então, eu vou multiplicar esse 4, porque esse menos 2 é para cada molécula. E aí, quando eu multiplico menos 2 vezes 4, que é a quantidade de moléculas de oxigênio, de átomos de oxigênio que eu tenho, eu encontro menos 8. Agora, só resta tirar o do cloro, que para zerar a equação vai ser mais 7, vai ser 7. Menos 8 mais 1 dá menos 7 para zerar mais 7. Aqui agora eu tenho... a gente lembra de novo que nesse caso o NOx do cloro ele não ficou menos 1, porque a gente tem que lembrar que a família 7A só fica com NOx menos 1 se eu não estiver junto do oxigênio. Agora aqui com o ácido sulfúrico, de novo a gente tira o NOx clássico do hidrogênio, porém existem 2 átomos, ou seja, o NOx vai ser 2. E o NOx do oxigênio, do mesmo jeito do anterior, que vai dar menos 8. Menos 2 vezes 4, igual a menos 8. Menos 8 mais 2 é igual a 6. Igual a menos 6, no caso. Então, para o NOx neutralizar, a equação ela vai ter que ser mais 6. Aqui eu tenho todos os NOx tirados em substâncias compostas, onde a soma do NOx teve que dar zero. A próxima e última dica é com íons. Com compostos com íons, a soma ela não tem que dar zero, ela tem que dar o valor da carga. O primeiro exemplo que eu trouxe aqui é do SO4 ou ânion de sulfato. Por exemplo, eu vou precisar encontrar menos 2 e não 0. Qual o NOx padrão do oxigênio? A gente começa com o NOx padrão do oxigênio, que é o que a gente conhece, é menos 2.
Se cada oxigênio é menos 2 e eu tenho 4, menos 2 vezes 4 igual a menos 8. Aí, cuidado, qual o valor do enxofre para somar com menos 8 e dar menos 2? E não 0. Cuidado para não confundir, já que é um íon, né? Nesse caso, vai ser mais 6. Mais 6 com menos 8, eu vou fechar o NOx de menos 2. Aqui, o cátion de sódio também é outro exemplo mais simples, que a gente vai precisar desse NOx 1. E o nitrato, o exemplo do nitrato, é a mesma coisa. NOx clássico do oxigênio menos 2 vezes os 3 átomos, vai dar 6, que eu tenho na molécula, menos 6. Como é um íon, eu não tenho que dar 0, eu tenho que dar menos 1, que nesse caso vai ser mais 5, para o NOx neutralizar, para tudo ficar neutralizado. Agora eu vou falar um pouco sobre a oxidação e a redução separadamente, para depois unir lá na frente na reação de oxirredução propriamente dita. Então, oxidação significa perder elétrons. A gente tem que lembrar que elétrons têm cargas negativas, ou seja, quando você perde um elétron, você fica mais positivo. E é por isso que o NOx aumenta, porque toda vez que eu estou perdendo elétrons, eu estou ficando mais positivo. Trouxe um exemplo aqui com o íon ferroso, ou ferro mais 2, o ferro 2, né? Ele está se transformando no íon férrico ou ferro 3. Ou seja, o NOx aumentou. Ele passou de mais 2 aqui, mais 2, para mais 3. Esse aumento do NOx, ele só é possível quando se perde elétrons. Logo, nesse caso, está acontecendo uma oxidação. Uma dica boa é a gente olhar o posicionamento do elétron. Quando o elétron está depois da setinha, né, no caso, nos produtos, a gente pode ter certeza que é oxidação. Mais uma característica aqui é que quem sofre oxidação é o ânodo. Essa é uma dica aliás, sem exceção, é o ânodo sem exceção, sempre ânodo. Essa parte ela é muito válida para a parte de pilhas e eletrólise, que eu não vou aprofundar, não vou falar agora. E a parte de redução de agente redutor eu vou deixar para falar junto do agente oxidante lá na frente, que é para não confundir, porque eles são bem colados. Agora eu vou falar um pouco da redução, e redução é ganhar elétrons. Quando ganha elétrons, eu estou ganhando carga negativa, e é por isso que o NOx vai diminuir. Pois quanto mais elétrons eu recebo, mais negativo eu vou ficar. Essas duas características, elas estão interligadas, assim como elas estavam aqui na oxidação, elas estão interligadas aqui também. Quanto mais elétrons eu ganho, mais negativo eu fico, diminuindo o meu NOx. O exemplo aqui que eu trouxe foi com o cobre 2, é o íon cúbrico. Então, ele passa do cobre 2 para o cobre 0. O NOx diminuiu de 2 para 0. Só existe redução de NOx no processo de redução. E aqui, o agente, a redução, toda vez que eu sofrer redução, quem sofre redução é cátodo, na eletrólise ou nas pilhas. Aqui, ó, cátodo é um cátion, o ânion é o ânodo. Agora eu vou falar da oxidação e redução dos agentes redutores e oxidantes juntos, porque se torna mais fácil. Se eu sofro oxidação, o meu agente é redutor. E se eu sofro a redução, o meu agente é o oxidante. A gente pensa que tá ao contrário, né? Mas a gente tem que entender assim. Se eu tô oxidando, eu tô perdendo elétrons. Oxidando, perdendo elétrons. Facilitando o outro a ganhar. No caso, a redução. Ou seja, eu tô favorecendo o processo de redução. Então, é da mesma forma com a redução. O elemento que quer ganhar os elétrons ajuda o outro a perder. Então, eu estou ajudando na oxidação, eu sou o agente redutor porque eu estou favorecendo a minha redução. Na redução, eu estou favorecendo a minha oxidação recebendo esse elétron, ajudando ele a perder o elétron. Por isso que na oxidação se chama de agente redutor e na redução se chama de agente oxidante, sempre o contrário. Agora a gente vai falar da oxirredução
propriamente dita, ou também a chamada reação redox. A oxirredução é quando em uma reação ocorre a transferência de elétrons entre as espécies químicas envolvidas. Os dois processos eles precisam ocorrer simultaneamente, porque quem vai oxidar precisa de alguém reduzindo e quem vai reduzir precisa de alguém oxidando. Esses processos eu fiz aqui um exemplinho, um resumo. Oxidar é dar elétrons, o NOx aumenta. Reduzir é receber elétrons, o NOx diminui. O primeiro exemplo, eu trouxe aqui um exemplo bem completo da oxirredução acontecendo com o alumínio metálico, o sulfeto de prata, sulfeto de alumínio e a prata metálica. Vamos lá. Aqui a gente tem a prata, é a prata metálica, é uma substância simples, onde o NOx é zero. Depois eu tenho a prata, aliás, o alumínio, desculpa. O alumínio, substância simples. Aqui eu tenho a prata, que possui o número de oxidação fixo, pelas regras de lá, pelaquela tabelinha, sendo mais 1. Eu tenho um total de 2 cargas de prata, 2 átomos de carga. Então, o meu NOx vai ser mais 2. Como é uma substância composta, eu preciso zerar do outro lado. De um lado sendo mais 2, o outro precisa ser menos 2, certo? E bom, aqui nos produtos eu tenho o meu alumínio, que também pelas regras que a gente viu, ele possui o NOx fixo sempre mais 3. Só que na estrutura eu tenho 2 átomos de alumínio, dando um total de mais 6, multiplicando 3 vezes 2, 6. Como é uma substância composta, de novo, eu preciso zerar do outro lado. Então, para um enxofre, o NOx vai ter que ser menos 6. Menos 6, presta atenção, menos 6, ele é o total de cargas para os 3 átomos de enxofre. Menos 6 dividido por 3 átomos, eu vou ter o NOx de enxofre do elemento, que é menos 2. Aqui a gente tem a prata, agora sim, a prata metálica. É a substância simples, ela não oxida e é zero. No enxofre aqui, uma observação que eu esqueci, era menos 2 no reagente. Aliás, era menos 2 no reagente e continuou no produto menos 2. Então, não teve alteração desse NOx. Como eu vou saber? Aqui sim eu sei que houve uma reação redox, porque o alumínio ele está indo de 0 para mais 3 aqui. Ele teve o seu NOx aumentado, isso significa que ele sofreu oxidação. Aqui, ó, oxidar, NOx aumenta. E a prata, de mais 1 para 0, ele reduziu o NOx, então eu sei que sofreu um processo de redução. Reduzir, receber elétrons, NOx diminuir. Então, a gente viu que dá para verificar se um processo é ou não uma reação redox através dessa variação de NOx. É só observar toda vez. Agora, para a gente finalizar, a gente precisa saber quem são os agentes redutores e os agentes oxidantes. Lembrando que os agentes, eles são sempre observados nos reagentes. Agentes observados nos reagentes aqui. Se o alumínio ele sofreu oxidação, ele é chamado de agente redutor. Ele é o contrário do que ele sofreu. Por outro lado, a prata do sulfeto de prata aqui sofreu redução. Então, nós falamos o seguinte, o sulfeto de prata todo é o agente oxidante. Eu trouxe mais um exemplo menor aqui, só para a gente pegar, onde a gente tem o ferro, substância simples, NOx igual a 0. O cloro também, substância simples, igual a 0. Aqui eu tenho um composto já, onde o cloro é da família 7A. Eu trouxe no exemplo anterior em vários exemplos para fixar que o cloro é da família 7A. E o cloro, por ser da família 7A e não está perto do oxigênio, porque o NOx muda quando está perto do oxigênio, eu vou ter o NOx fixo de menos 1. Só que eu tenho 3 átomos, então vai ser menos 3. Para neutralizar, do outro lado, o NOx do ferro vai ser 3. O agente redutor é o ferro, porque ele sofreu oxidação. A gente pode observar que o NOx foi do 0 para o 3, ou seja, esse NOx aumentou, ele sofreu oxidação, então ele é o agente redutor, porque ele favoreceu a redução. E o agente oxidante é o cloro aqui, porque ele favoreceu
a oxidação e ele reduziu. Eu fui de 0 para -1, cuidado com o sinal, e ele reduziu. Em suma, é isso que a gente pode considerar de reações de oxirredução. Espero que gostem. Obrigada!